O que há embaixo das pirâmides do Egito? O que as autoridades estão escondendo lá? Pessoal, tô passando aqui para convidar vocês a curtirem o Papo das Estrelas. É uma nova série que estreia em breve e eu vou trazer várias pessoas incríveis para conversar comigo aqui sobre assuntos como ufologia, espiritualidade, novas possibilidades, a transição planetária e muito mais. Fique ligado em breve. Desde 2014, as autoridades egípcias proibiram as escavações sobre as pirâmides de Gizé e da Esfinge. O fato é que passagens subterrâneas até então desconhecidas e salas foram descobertas por lá. Após essa descoberta, a admissão a este local foi estritamente proibida e concedida apenas a 3 pesquisadores estrangeiros, coincidência ou não, mas todos os 3 ingressaram no Instituto de Egiptologia do Cairo, ou seja, apoiam plenamente a versão acadêmica da origem deste complexo. No entanto, existem vários especialistas que relatam que estiveram nas masmorras sob as referidas construções. Por exemplo, o jornalista italiano e arqueólogo amador Antonio Loprieno levantou a hipótese de que areias consumiram vários andares das masmorras dos dias modernos no Egito. Na verdade, a Esfinge e as pirâmides são apenas o pináculo da criação e sob elas está toda a cidade. Bem, meus amigos do Verdade Mundial, se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, deixar seu joinha e, claro, ativar as notificações para receber esse tipo de conteúdo sempre que você quiser. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links para as nossas camisetas, nossas redes sociais, para você ser membro do nosso canal e, se quiser, ainda participar do nosso grupo no Telegram, muito massa, muito bacana, cheio de alienígenas por lá, para trocar ideia, trocar arquivos, confissões ufológicas e muito mais. O assunto de hoje, como vocês estão vendo, as pirâmides do Egito. Muito se fala sobre as estruturas incríveis que foram construídas por lá e que parecem ter tido uma ajuda de professores que acabaram espalhando este mesmo conceito de arquitetura mundo afora. Mesmo não tendo conexões entre os povos, todos eles acabavam erguendo grandes prédios em forma piramidal. E claro, não é de hoje que as pirâmides do Egito levantam suspeitas sobre o que tem embaixo delas, o que traz tanta curiosidade para saber o que se encontra lá que foi tão proibido e restrito a entrada de pessoas até os últimos degraus abaixo das areias. O que tem lá? Será que tem algo mais? Como dizem os estudiosos, será que a areia tapou grande parte daquela história? E na verdade o que estamos vendo é apenas a pontinha do iceberg? Então, bora lá conferir o que mais se sabe e o que mais se descobriu atualmente. Há uma antiga parábola dos Garamantes, pessoas que provavelmente viveram no Egito antes dos egípcios, sobre um jovem que acabou em uma cidade perdida. Essa história nos leva de volta ao 14º milênio antes de Cristo. Então, o cara se viu em uma sala iluminada por cobras elétricas. A luz do sol não penetrava no interior, mas dezenas e centenas de lâmpadas misteriosas a emitiam. Dentro de cada uma delas havia uma cobra do sol. Talvez tenham sido elas as retratadas em baixo relevo no Antigo Egito. Além disso, havia verdadeiras florestas nos andares inferiores das estruturas. Alguém ou algo criou um oásis subterrâneo. Debaixo do solo havia um lago e um rio fluindo nele. Não havia uma alma aqui, como se todos tivessem deixado esse lugar recentemente. O jovem ouviu um rangido forte e viu algo brilhante por trás. Com medo, ele correu para a rua e disse a todos que sob as pirâmides existe um verdadeiro paraíso, mas que um monstro terrível, brilhante, como uma dúzia de sóis, o aguarda. Aqui temos mais uma daquelas passagens onde vemos luzes cintilantes, luzes muito brilhantes,
claro, o Sol, aquilo que está lá no céu brilhando muito e que pode se mover de um lado para o outro e que pode tomar forma de deuses, muitas vezes reverenciados como deuses. Objetos voadores não identificados, luzes nos céus, fenômenos aéreos não identificados atualmente e que na antiguidade poderia ter outras maneiras de se explicar. Agora, relatos com seres iluminados, seres de luz, que acontecem até hoje nos interiores, em lugares mais remotos, seres esses vindos do céu, também são relatados então abaixo do solo em um oásis encontrado debaixo das pirâmides. Pode ser que isso explique quem foram os arquitetos, quem foram os professores de tudo isso. Dessa história podemos concluir que as pirâmides e a esfinge não foram erguidas por pessoas, pelo menos não por nossa civilização. Acontece que primeiro os habitantes do deserto vieram para este território e então os egípcios se apropriaram desses objetos culturais. O famoso pesquisador Eric von Däniken acredita que no passado existia um paleocontato entre humanos e alienígenas. Provavelmente, em nosso planeta, de fato, dezenas de milhares de anos atrás, havia uma civilização desenvolvida. Se os humanos eram seus representantes ou não, é difícil responder, mas de acordo com a interpretação do especialista suíço, as pirâmides e a esfinge foram erguidas sim por alienígenas, e aquele monstro brilhante é um robô que brilhou à luz de lâmpadas misteriosas. E não é de agora e não é de ontem e não é de hoje que as pessoas falam e dão pistas sobre o que a esfinge oculta em relação à história da humanidade, em relação aos segredos da humanidade. Não sei se vocês lembram do caso Boriska, o garoto alienígena. Boriska é um menino que, quando pequeno, chamou a atenção da mídia por ter poderes de lembrar da vida passada, que veio de Marte, que viveu lá, sabia todas as técnicas, falou vários segredos sobre tudo isso. É interessante a história do rapaz, mas enfim, Boriska veio a público recentemente para falar sobre a pirâmide do Egito, o que levantou mais ainda questões sobre este lugar. Segundo ele, o segredo da Terra, o segredo da nossa sociedade, o segredo do planeta, como tudo isso aqui aconteceu, como tudo isso aqui foi criado, está embaixo da pirâmide, está embaixo da esfinge. Mas mais uma pessoa ligada a esse tipo de conexão com outros planetas, falando que a resposta para muitas das nossas dúvidas existenciais aqui nessa sociedade, como seres humanos, está embaixo da esfinge, mas devido ao acesso restrito àquele lugar, ninguém consegue chegar lá. Agora, o porquê ele é tão restrito, se já podemos futricar em vários lugares do planeta e fora dele sem autorização de quem está lá fora. Por que não pesquisar a esfinge? O que tem embaixo dela? O egiptólogo francês Jacques Christian disse que em 1971 ele e seus colegas recorreram a um médium em busca de ajuda. Ele contou que há cerca de 26 guardas de ferro das masmorras do Egito. Quando questionado mais a respeito, ele exclamou que viu robôs reais feitos de ferro dourado. Eles estão localizados sobre a esfinge a uma profundidade de 230 metros, no 28º andar subterrâneo, e guardam a nave interestelar de cristal. Nele, no 70º milênio a.C., os ancestrais da primeira casta de deuses chegaram à Terra, onde erigiram tão belos pináculos culturais. Lá, segundo a médium, os corpos dos alienígenas jazem nos sarcófagos. Naturalmente, a maioria dos egiptólogos e, em geral, cientistas são céticos e materialistas, então ninguém acreditou nas palavras do médium na época. Mas quem sabe? E aí? Será que o médium está tão errado assim? Com essas informações, esses soldados de ouro que remetem ao brilho intenso que o tal jovem viu na época, naquele oásis, esses soldados estariam por lá ainda? Será que eles conseguiram chegar nesses soldados? E mais, e essa nave de cristal? Muito se foi especulado sobre a tecnologia usada pelos extraterrestres para o deslocamento
de grandes distâncias no espaço e o uso de cristal, o quartzo, muito dessas coisas são questionadas há muito tempo e agora surgem como questão embaixo da esfinge. E claro, nos deixam cheio de dúvidas e mais questões a serem reveladas. E eu quero a sua opinião. Qual o segredo que está embaixo da esfinge? Será ela realmente uma das chaves para os segredos da humanidade? Algo tão poderoso, tão majestoso, que poucas pessoas têm acesso, e o porquê desse tão reservado acesso aos porões das pirâmides e o subsolo da esfinge. Deixe aqui nos comentários, eu quero a sua opinião, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Esses mistérios só aguçam ainda mais a nossa curiosidade pela nossa história, pela humanidade e tudo o que foi criado aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!